a Jesus, o mentor espiritual do planeta Terra, que nos ilumine através dos benfeitores espirituais, os espíritos amigos, protetores e coordenadores das nossas tarefas neste centro espírita, que nos dê inspiração para melhor divulgar os assuntos da doutrina espírita, que esclarecem tantas mentes e consolam tantos corações. Que na noite de hoje, em mais uma doutrinária, possamos assim ser fiéis transmissores dos princípios que essa doutrina tem a nos ofertar. E que Jesus nos ilumine a todos a partir desses irmãos benfeitores espirituais. E que possamos estarmos unidos em sentimentos, em pensamento, para que os bons espíritos possam nos ofertar a proteção necessária, mas que a vontade de Jesus seja feita apesar da nossa. Então, o tema divulgado para a noite de hoje, ele fala da nossa postura face aos acontecimentos. Quais são os acontecimentos? Eu não preciso citar, não é? Porque vocês assistem jornais, telejornais. E, mais do que isso, tem em mãos um celular que é um noticiário 24 horas por dia. Através do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, quem acessa, né? Através também do canal do YouTube, existem milhares e milhares de noticiários circulando todos os dias. Alguns falando a verdade, muitos mentindo. Né? Que está em moda o tal do fake news, que é uma forma que descobriram aí de mentir de uma forma engraçada e até atraente, e de outras vezes muito convicta, né? De passar uma mentira de forma que a gente acredite que seja uma verdade. Então, através desses meios, a gente vai selecionando o que é mentira, o que é verdade, mas, de fato, as verdades também são noticiadas. Então, o que a gente vê pelo planeta Terra, atualmente, é uma ameaça de guerra fortíssima, começando lá pela União Soviética e Ucrânia, e aí agora pegando lá os outros, lá dos dois polos, né, os dois inimigos da Coreia do Norte e Coreia do Sul, envolvendo aí também os Estados Unidos da América. Então é o poderio armamentício da Terra, discutindo, trocando farpas e ameaçando uma terceira guerra mundial. Bom, essa possibilidade, ela era prevista, ela não é descartada. Inclusive Chico Xavier falou a respeito, quando ele disse que se a humanidade terrestre se suportasse o suficiente para evitar a terceira guerra mundial, nós teríamos um avanço, um progresso científico fantástico. O planeta Terra ia dar um salto enorme em avanço de tecnologia. Isso também está acontecendo já. Né? As duas coisas estão aparecendo. Tanto a ameaça, né, as rixas das grandes potências que têm o poder de destruir a Terra, pelo menos segundo Chico Xavier, se houvesse uma terceira guerra mundial, seria destruído 2/3 da população da Terra, 2/3, imagine. Divide a Terra por 3, 2/3 desapareceria. Mas sobraria 1/3 para conviver conosco, para aprender a conviver. Aí a gente aprenderia a conviver com os europeus, com os norte-americanos, com os orientais, aí porque haveria uma grande migração. Bom, mas isso é hipótese, não aconteceu. Mas do outro lado, já começou a acontecer um grande progresso científico e tecnológico, que está de vento em popa. Por exemplo, eu estava assistindo recentemente um noticiário de uma cidade que querem criar no deserto, não sei se vocês já ouviram falar. Uma cidade linear, né, dentro do deserto, uma cidade que parece coisa, não é nem do primeiro mundo, é do mundo espiritual. Seria basicamente a construção de uma colônia aqui na Terra. Porque o que eles estão projetando para essa cidade é coisa de colônia espiritual. Só que com uma diferença. Para lá, se for construída, só vão os ricos. Ricos em dinheiro. E para as colônias espirituais, nós sabemos que dinheiro não compra entrada. Para entrar nas colônias espirituais, nós precisamos ter créditos, bônus horas. O que é isso?
é um valor de serviços prestados à humanidade. É um valor de serviços do bem. Então, quem tiver serviços prestados em função do bem, na reforma íntima e no bem à humanidade, certamente tem passagem nas colônias espirituais, que são cidades de primeira classe. Quem já estudou Nosso Lar sabe que o plano de desenvolvimento da colônia Nosso Lar é coisa que nesse mundo aqui ainda não existe. Estão tentando imitar com a construção de Dubai e agora com essa nova cidade que querem construir dentro do deserto, que já é uma imitação de uma colônia espiritual. Mas aí com essa diferença que eu falei, só vão os ricos, quem tem dinheiro, para chegar lá e morar, não é? Então, nas colônias nós conquistamos através dos bônus horas, é do serviço prestado ao bem aqui na Terra. É de se aliar a Jesus, no nosso caso espíritas, através do espiritismo nos aliarmos a Jesus, e não é fácil. Da mesma forma que para enriquecer honestamente também não é fácil, e galgar bônus horas aqui na Terra é uma tarefa muito difícil, porque precisamos estar aliado a Jesus, e não é fácil. Vocês sabem que não é. A gente tem que fazer uma série de renúncias para poder conquistar esses bônus horas. Mas vamos lá. E qual a nossa postura diante desses acontecimentos? Baseado aqui em o livro A Gênese, porque a Gênese da Bíblia é Gênesis, não é? Que trata justamente do surgimento da Terra, de Adão e Eva, da origem da Terra. Aqui também fala da origem da Terra, só que usando uma linguagem mais atual, científica, uma linguagem que traz dados, né, para que a gente possa estudar e entender a criação da Terra do ponto de vista espírita. Traz também dados geológicos. E fala também dos milagres de Jesus, como eles se deram, como explicar os milagres de Jesus. Está no livro A Gênese. Esse livro foi escrito por Allan Kardec, sob inspiração dos benfeitores espirituais de ordem superior. Tá? Então, vale a pena estudar. Não é fácil também o estudo. Aqui precisa se dedicar para entender. Porque tem aqui a linguagem evangélica, a linguagem bíblica, que é de difícil entendimento, mas precisamos nos esforçar para compreender. Então, o assunto está todo aqui. Ok? Então, eu vou fazer uma leitura que está no capítulo 17 do livro A Gênese. Quem se eleva acima do nível comum da humanidade, né, o nível que é chamado de nível comum, está sempre em luta com o ciúme e a inveja. Os que se sentem incapazes de chegar à altura esforçam-se para rebaixá-lo, pela maledicência, calúnia e difamação. O que quer dizer isso? É que as pessoas que se esforçam para saírem do senso comum, que aí Joana de Ângeles diz que a pessoa que está no senso comum, ela pensa em quê? Comer, beber, dormir, prazeres, basicamente a vida se resume a isso. E a maioria são materialistas. Vivem em função da matéria. Né? Do ter, do possuir, do conquistar, do manter coisas materiais como se fossem viver eternamente. E aí eu abro um espaço para uma colocação. Que antes de ontem eu estava conversando com um amigo que é cantor. Ele é cantor de MPB. E ele lamentando a morte de Gal Costa. Muito triste. Falei, meu amigo, isso vai acontecer todos os dias. Né? Também o Rolando Boldrin, que desencarnou. E a morte dela foi escondida pela família. Não sei se a imprensa já noticiou, mas a família manteve segredo. Não se sabe o porquê do desencarne assim tão pouco esperado. Né? Mas ele dizia, olha, uma mulher rica, riquíssima, shows marcados para a Europa, lá para Portugal e outras cidades, outros países da Europa, e falou da mansão, do dinheiro. Ela tem isso, ela tem, não pode revelar porque a imprensa vai bisbilhotar, porque ela é rica. Eu falei, vocês se esqueceram de uma coisa. Ela era rica. Tudo agora não pertence mais a ela. Nem mansão,
nem dinheiro, nada. Tudo agora é da família. E ele silenciou. É a visão materialista. Quando a gente acha que as coisas são nossas, esquecendo-se de que nosso nem o corpo é. Foi emprestado para que a gente cuidasse bem. Sabe por quê? Porque na hora que convém a providência divina, ele tira. Ele nos arranca do corpo e o corpo vai para lá. Debaixo da terra, vai virar cinza. Deus não está nem aí com isso. Chegou a hora, cai fora. Seu tempo terminou, larga esse corpo aí. Nem isso é nosso. Mas aí a gente tem que cuidar bem, obviamente, enquanto estamos com ele. Então, não é fácil para a pessoa que tenta viver diferente desse senso comum. Foi o caso de Jesus. A incompreensão em cima de Jesus foi enorme. E não só foi por parte dos fariseus, dos publicanos e dos romanos, da família também. Porque Jesus não foi compreendido nem pela própria família. Quer ver a incompreensão de Jesus? De um lado, os sacerdotes e os fariseus os acusavam de obrar pelo demônio. Era assim que eles consideravam Jesus. É um blasfemador, está obrando através do demônio, porque estava contra os ditames da sociedade atual, a legislação antiga de Moisés, ou seja, Jesus era uma pessoa que desafiava o estabelecido. Jesus era uma pessoa que ia além do senso comum, da massa ignorante, estúpida da época. E por isso ele foi considerado um irreverente, foi considerado um homem contra as leis. E pagou isso com a própria morte, a morte do corpo. Então, de um lado eram os fariseus e os sacerdotes. E do outro lado, a família, os mais próximos, que o taxavam de louco. Agora imaginem vocês, imaginem nós espíritas, se isso acontecesse conosco, até quando a gente aguentaria, né? Jesus disse: até quando estarei convosco? Até quando eis de vos suportar? Porque não foi fácil. Suportar a raça humana é tarefa difícil, é preciso ser espírito nobre, de ordem elevadíssima, para nos suportar, porque realmente não é fácil. Até que chegou aonde chegou, os finais da sua crucificação. Não foi fácil. Mas ele, como espírito de ordem elevadíssima, obviamente, ele veio com a função de desafiar o estabelecido, de ser diferente e de mostrar modelo a ser seguido. Ele teve que ir até o fim. É tanto que ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Missão pesada, mas que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, porque ele estava aqui em missão. Então, como deveremos nos comportar diante dessa situação, nós espíritas? Primeiro, nós atravessamos a fase mais difícil da implantação do espiritismo, que quem passou por ela foi Allan Kardec, que viveu em função da publicação dessa doutrina. Viveu a vida toda, de quando ele conheceu o espiritismo, ele entregou-se a essa missão. E custou a saúde dele, custou o tempo, custou os prazeres, custou outras coisas que talvez até ele nem cultivasse tanto como a gente cultiva, mas custou. E o que fizeram com Kardec? No lançamento de O Livro dos Espíritos, quando causou a grande revolução no meio acadêmico e também no meio religioso, um bispo simplesmente mandou queimar as obras espíritas em praça pública, tocar fogo em todos os livros espíritas, pensando ele que ali estaria matando o espiritismo. Mas, a partir daquele momento, quando tocaram fogo nas obras espíritas, a curiosidade pelo espiritismo foi aumentando e as pessoas foram correr atrás dos livros para saber o que estava escrito ali, que chegou a esse ponto do sacerdote mandar tocar fogo. Então, surtiu um efeito contrário.
Da mesma forma aconteceu com os cristãos que foram perseguidos, né, que foram assassinados. Quanto mais cristãos se matavam, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Então, porque é uma meta a ser alcançada. Mas aí, nós espíritas, como deveremos fazer? Já que Allan Kardec passou a parte mais difícil, Chico Xavier enfrentou a prova mais dura, e nós, que já recebemos quase tudo pronto, né? Cabe a nós, diante, né, dessa construção desta base mais complicada, que foi arar esse terreno, cultivar, plantar, e agora nós estamos colhendo, a nossa função é fazer florescer, né, e fazer com que essa colheita seja promissora. Ou seja, cabe a nós o estudo, o entendimento, a divulgação do Espiritismo da forma mais correta, da forma mais simples, da forma mais honesta possível. Essa é a nossa função no movimento espírita. É assim que deveremos nos comportar diante das adversidades. Diante, porventura, de alguns contrassensos, contradições, ou algumas investidas das sombras, que sempre estão visitando os centros espíritas, visitando a cada um de nós e procurando brechas para entrar no movimento espírita e desarticular tanto o movimento como a divulgação do espiritismo. Faz parte constante dos adversários das sombras armarem ciladas, vocês sabem disso, né? Armam ciladas, armam enormes empreitadas para dissolver movimento espírita organizado, para colocar os trabalhadores uns contra os outros, de infiltrar no movimento espírita ideias estranhas, ideias antagônicas, que venham colocar em xeque o ensinamento espírita, os ensinos de Jesus. Então, a gente atravessa um momento crucial agora, que foi colocado, inclusive, em xeque os ensinos de Jesus, né? Em que chegamos a pensar realmente se Jesus estava correto ou não. Mas, diante do que nós assistimos aí, o que se fez, o que se divulgou, o que se bradou em nome de Jesus, a gente fica em dúvida. Peraí, mas Jesus falou isso mesmo? A prática que Jesus ensinou foi essa, né? Então, assim, a gente vai se firmando nos valores espíritas e cristãos, porque nós sabemos que Jesus não autorizou homem nenhum, nem mulher nenhuma, a fazer qualquer atitude, a não ser o que ele ensinou. Qual foi o último ensinamento que ele deu? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Esse é o último mandamento, aí está todas as leis e todos os profetas. Então, se nós falarmos tudo do Evangelho, da Bíblia, e não fizermos isso, não fizemos nada. Todas as leis e todas as escrituras dos profetas não se viram para nada se não praticarmos o amor a nós, ao próximo e a Deus. O resto não serve para nada. Só vai servir para isso. Então, essa é a nossa postura, justamente de seguirmos adiante, mesmo diante das calúnias, das mentiras, das investidas das sombras, continuarmos perseverantes no nosso movimento qualitativo, esquecer a ânsia pela quantidade, né? Porque o crescimento em quantidade geralmente distorce a qualidade, e o Espiritismo não é uma doutrina proselitista, não tem por objetivo juntar multidões, mas sim conscientizar e iluminar mentes para que cada criatura se torne um membro promotor da paz e do progresso. Porque se aqui cada um de nós se iluminar espiritualmente, nós vamos iluminar as pessoas dos nossos lares. As pessoas dos nossos lares estando iluminadas vão iluminar a vizinhança, a sociedade local, e assim sucessivamente. Esse é o movimento que o Espiritismo espera de nós. A iluminação individual e, paulatinamente, coletiva. Mas ir na mão, né, do Estado e dos movimentos imediatistas, que é querer dominar as massas, né, fazer proselitismo através de pregação em massas, que muitas vezes se torna em lavagem cerebral, essa não é a prática espírita, esse não é o objetivo do movimento espírita. É levar o espiritismo a quem está preparado
está amadurecido ou amadurecida para entender. Não estando, a pessoa é livre para trilhar o seu caminho e poderá passar pelo Espiritismo, ficar ou não ficar, não é? Mas não cabe a nós estar forçando consciências, nem fazendo proselitismos, aguardando que essas pessoas irão se tornar espíritas. Então, o que a Gênese diz aqui? A natureza espiritual da humanidade. Como é? Como está a natureza espiritual da humanidade? Enquanto os homens não compreenderem a sua natureza espiritual e alargar seu horizonte moral, tardará a compreensão de Deus e de Jesus como modelo e guia. Olha, às vezes a gente acha equivocadamente que todas as pessoas que frequentam o centro espírita já compreenderam o espiritismo. É um engano. A gente acha que todas as pessoas que estão lendo a Bíblia, frequentando a igreja, são cristãs. Outro engano. Na realidade, nós só seremos cristãos quando nos tornarmos espiritualizados e alargarmos a nossa compreensão moral. Aí viveremos como cristãos. Aí sim, estaremos no plano superior de viver a doutrina de Jesus. Mas, por enquanto, estamos na busca do entendimento, do conhecimento, né? Se debatendo para entender, porque não é fácil ser espírita, muito menos ser cristão. Nós estamos a caminho. Agora, desanimar nunca, como diz Raul Teixeira. Tem pessoas que dizem, eu não sou espírita porque eu não sou perfeito. É, um espírita imperfeito. É o que nós somos, espíritas imperfeitos, mas somos espíritas. Como também somos cristãos imperfeitos, mas somos cristãos. Estamos buscando a cada dia nos melhorar, avançar um pouquinho mais em relação a nós mesmos. Eu vou falar de um tema que está aqui também na Gênese, que é motivo de entrave no progresso moral da humanidade. E como nós deveremos nos comportar diante dessa realidade. O preconceito é próprio dos humanos, acanhados e vulgares. Preste atenção no que Kardec diz aqui. Há mais de 160 anos. O preconceito é próprio dos humanos, acanhados e vulgares, tá? Que medem os outros pelas suas personalidades doentias. Então, alimentar preconceito, seja ele de raça, de cor, de religião, de qualquer espécie, é coisa de gente que tem a mente enfermiça. Então, nós precisamos nos libertar disto e olhar os seres humanos como espíritos em evolução. Para nós espíritas, e acredito que a maioria já deva entender assim, cruzou as portas de um centro espírita, aqui dentro não existe rei, rainha, presidente, prefeito, governador, vereador, advogado, doutor. Existe um ser humano que entrou aqui em busca de ajuda, de entendimento. Aqui não existe preto, branco, homossexual, não existe nenhuma importância de conceito social. É um ser humano igual aos outros, portador de necessidades evolutivas. Cruzou as portas do centro espírita, nós deveremos entender assim e tratar desta forma. Porque todos nós estamos a caminho. Os títulos sociais não alteram a nossa condição evolutiva espiritual. Lembremos lá da Bíblia, né, o caso de Lázaro e do rico. Quando os dois desencarnaram, o rico veio pedir a Lázaro para voltar na terra e dizer aos seus parentes que tomassem cuidado com a avareza, com a luxúria, com a arrogância, porque tudo aquilo ali poderia lhes trazer sofrimento lá, como ele julgava, né, nas trevas, porque ele estava nas trevas. O Lázaro respondeu que mesmo que ele viesse, seus familiares não iriam acreditar, que não iria adiantar. Isso acontece com todos nós. Quantas das vezes nas reuniões mediúnicas
vêm espíritos familiares ou outros espíritos falarem das condições em que se encontram no mundo espiritual e chamar a atenção dos familiares para essa realidade, mas, às vezes, a notícia surte um efeito rápido, passageiro, né? E aí depois tudo volta ao normal. As pessoas continuam egoístas, mesquinhas, arrogantes, orgulhosas, invejosas, porque volta ao cotidiano da vida de ilusão aqui na Terra. Então, isso nós temos que vencer, o tal do preconceito. Temos que tratar as pessoas como seres humanos, espíritos, todos portadores de qualidade e de defeito. Não existe um só ser humano na face da Terra que não tenha qualidades e defeitos. Todos têm defeitos e qualidades. A diferença entre todos e entre nós é que os defeitos de uns são diferentes dos defeitos dos outros, mas todos têm. É aquela norma bíblica. Os seus pecados são diferentes dos meus, mas você tem pecado igual a mim. Mas são apenas diferentes. A forma de errar é diferente, mas todos erram. Então daí Jesus, na sua sabedoria, disse: vede um argueiro no olho do teu irmão, mas não vê uma trave no teu. Porque é muito fácil a gente sempre achar que a culpa é dos outros. É sempre fácil colocar o problema nas costas dos outros. Isso é da covardia humana, mas a gente vai vencendo. Então, o nosso comportamento deve ser vencer o preconceito. Porque Jesus sofreu com isso, que dirá nós. Né? Agora imaginem vocês, se nós tivéssemos que passar o que Jesus passou, a gente morria, a gente não ficaria aqui, a gente correria logo. Porque a incompreensão por parte do Estado, dos poderes, de tudo e até dos familiares, chamando de louco, aí o camarada fica: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo nesse mundo aqui? Mas Jesus sabia que ele estava aqui numa missão nada fácil, né? E às vezes ele até dizia: olha, eu não sei até quando vou estar com vocês, não dá para aguentar, porque vocês estão num nível muito inferior. E dizem algumas informações espirituais de que Jesus sofreu. Diz que o sofrimento maior dele não foi o físico, não foi carregar a cruz pesada, os espinhos na cabeça, os pregos nas mãos, a lança no peito. Ele diz que o sofrimento maior, eles dizem, os espíritos, foi justamente a pena, a misericórdia que ele teve com o ser humano e, assim, a profunda tristeza de ver a raça humana ainda num atraso tão grande que aquilo ele sofria com isso. E aí vocês lembram daquela história que foi contada por um médium muito famoso de Minas Gerais, um médium de cura, por sinal. Ele foi um educador lá em Minas Gerais, ele criou um colégio, inclusive criou um método de ensino que foi defendido pela Dora Encontre, que é uma educadora, uma tese de doutorado, que esse médium conduziu a escola lá em Minas Gerais, baseado em um método de ensino revolucionário para a época. Foi o Eurípides Barzanuflo, médium de cura, um camarada espetacular, mas tinha defeito também. E aí Eurípides, uma certa noite, teve um sonho. Ele sonhou que se aproximava de Jesus, de alguém, melhor dizendo. E à medida que ele se aproximava, ele foi prestando atenção que era Jesus. Então ele foi chegando perto, mas não se aproximou tanto. Porque não sei se vocês sabem, mas espíritos muito evoluídos da ordem de Jesus, nós não conseguimos chegar perto. Desencarnado, falo. Porque quando encarnado, ele se aproximar. Mas desencarnado a gente não consegue. Mas não é porque ele não quer. É porque a força moral e a energia é tão forte que a gente não suporta. É tão elevada que contrasta com a nossa e a gente se sente tão pequenininho, tão encolhido que a gente não consegue chegar próximo. Mas ele chegou a uma distância de verificar que era Jesus. E ele verificou que Jesus chorava. E ele ficou sem entender.
Então, Eurípides Barçanufo foi formulando perguntas, que vocês sabem também que no mundo espiritual não existe idiomas diferentes. A linguagem é pelo pensamento. Todos os idiomas são traduzidos pela linguagem do pensamento. E todos se entendem. Então, ele emitiu o pensamento perguntando a Jesus por que chorava. Se era pelos ateus, Jesus não. Se ele estava chorando pelos sofredores da terra, Jesus respondeu também não. E foi perguntando, e Jesus respondeu, não, meu filho, eu não choro pelos ateus, pelos sofredores, não choro pelos criminosos, pelos desditosos, porque todos esses serão consolados e encontrarão o caminho. Mas eu choro pelos cristãos que tiveram a oportunidade de conhecer os meus ensinamentos através do Evangelho e não o praticam. Ainda não se decidiram por ele. Então Jesus chorava por esses. Perceberam? Então o sofrimento maior dos nossos espíritos protetores é quando percebem que diante de tanto conhecimento que nós detemos, nós ainda estamos na retaguarda, resmungando, sem resolver tomar a atitude de aceitar e de seguir. Isso aconteceu com Públio Lentulus, quando teve um encontro com Jesus há mais de 2000 anos. Está na literatura de Emmanuel, há 2000 anos, que Jesus teve um encontro pessoal com o senador Públio Lentulus. Ele teve a oportunidade de conhecer Jesus. E Jesus ofereceu a ele a chance de, a partir dali, ele consertar o seu caminho e seguir as veredas e tomar um novo rumo. Mas ele optou pelo quê? Pelo poder romano, pelo título de senador. Ele, um senador, um homem cheio de poder do Estado, se curvar a um carpinteiro, ao mestre do amor, da caridade, ele achou que seria humilhação. E ele rejeitou essa oportunidade, como muitos aqui na Terra rejeitam. Porque, assim, tem muita gente escolhendo entre Deus e Mamon, a maioria está escolhendo Mamon. É o reino da materialidade. Embora digam que estão do lado de Deus, mas estão no reino da matéria, brigando por poder, por dinheiro, por posses, por prazeres. Então, Públio Lentulus, claro, amargou, por ter perdido essa oportunidade de aceitar o mestre e mudar o curso da sua vida. Aí depois de tudo que ele passou, desencarnou cego, aí reencarnou como escravo Nestório, de senador famoso para escravo. E daí teve uma sucessão de reencarnações até chegar a Emmanuel, aqui no Brasil. Antes foi o padre Manuel da Nóbrega, e aí desencarnou e como espírito agora seguiu Francisco Cândido Xavier, na sua trajetória de médium. E escreveu livros fantásticos, que vale a pena estudar a literatura de Emmanuel. Então, aí precisamos assumir essa postura, porque nós sabemos que os contratempos virão, mas que a gente precisa estar consciente do nosso dever e da nossa responsabilidade. Não importa o que os outros pensem, o compromisso é nosso. Mas sabe por quê? Porque muitos falsos profetas já vieram. E aqui na Gênese fala, levantar-se-ão muitos falsos cristos e falsos profetas, que seduzirão a muitos, e a iniquidade reinará, e a caridade de muitos esfriará. Gente, basta observar o que está aqui na Gênese e o que está acontecendo no Brasil. Não vou nem falar do mundo. Eu vou só repetir para vocês os últimos dados estatísticos de 2016 até 2019. Isso a Gênese previu. O número de espíritas caiu pela metade, o número de católicos foi reduzido a 10 milhões de católicos, desistiram do catolicismo, a indiferença aumentou, a caridade esfriou, a insensibilidade humana tomou corpo. Quem cresceu nesse período? As igrejas pentecostais.
oferecendo curas fáceis, milagres aventureiros, trazendo o reino de Deus para a terra, oferecendo bens materiais, né? A conquista do reino de Deus na terra, através de poder, dinheiro, curas fáceis, milagres fáceis. Quem cresceu paralelo ao movimento espírita, nesse período em que a quantidade de espíritas caiu pela metade, os movimentos aventureiros de espiritualistas. Curas fáceis, né? Mediunidade gratuita, fanatismo mediúnico, que levou a uma ridícula divulgação da imagem espírita na sociedade. Então, assim, os falsos profetas invadiram o terreno cristão e tomaram conta. Os falsos profetas da erraticidade, que são os espíritos obsessores, que planejaram isso, e eles disseram a Divaldo Franco que eles estavam planejando um movimento de destruição do cristianismo, e que iria acontecer a partir de 2016. E eles fizeram um rebuliço enorme. Esfriou muita gente. E vocês podem ter certeza que o movimento espírita foi reduzido, não só foi aqui não. Foi aqui, Irecê, na região, no Brasil inteiro. A evasão de pessoas saindo do movimento espírita. Porque a contradição, a falta de bom senso, o fanatismo também chegou aos centros espíritas. Não só foi no movimento pentecostal. Tá? Então chegou a esse ponto que nós assistimos aí no Brasil. De um sistema de lavagem cerebral sistematizado, promovido por essa equipe das trevas, conduzindo líderes religiosos e seguidores fanáticos à violência, à intolerância, ao crime, a todo tipo de abuso e descontrole social. Agora vocês imaginem essa turma dirigindo o Brasil por mais alguns anos, aonde nós chegaríamos. Mas nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê. Primeiro, para nos avisar de que deveremos voltar à prática da vigilância e da oração. Segundo, para nós espíritas, precisamos nos voltar para a doutrina espírita. Sair do fanatismo mediúnico, sair do imediatismo das curas, querendo resolver problemas de corpo físico. Nós estamos aqui para resolver os problemas da alma. Resolvendo os problemas da alma, naturalmente o corpo receberá os benefícios. A medicina avança para oferecer o tratamento do corpo, não cabe aos espíritos estar remedando o corpo de ninguém, essa fase já passou. E aí eu volto a lembrar a vocês do que aconteceu em Pindamonhangaba, na cidade do interior de São Paulo. Isso há cerca de 15 anos. Um centro espírita começou a desenvolver o trabalho de cura porque tinham médios de curas fabulosos, né? Promovendo curas mesmo comprovadas cientificamente. Uma equipe de médicos estava acompanhando os médiums e as curas que eram efetuadas iam para o laboratório. As pessoas iam fazer os exames para verificar se o tumor tinha desaparecido, se a cirurgia tinha sido feita, e realmente comprovava. E o movimento aumentou e chamando a atenção de muitas pessoas da área da medicina, e gente chegando junto, e cada vez maior o número de pessoas nas filas da cura. E aí, quando chegou um determinado dia, o mentor espiritual do trabalho chegou e disse: hoje será o último dia de reunião de cura espiritual. Aí todo mundo, não é possível. Não, agora que o movimento está crescendo, é obsessão, só pode ser um obsessor. Agora que está crescendo, o sucesso, gente curada, curas comprovadas, as filas aumentando, o Espírito foi e disse: nós estamos aqui para promover a cura das almas enfermas dos materialistas. E já alcançamos o objetivo. Agora, a nossa equipe vai se retirar. E esse movimento vai se diluir a partir de hoje, como de fato acabou. Quais eram as almas enfermas que precisavam se curar do materialismo? Os médicos, os cientistas ateus, incrédulos, que lá foram pesquisar a veracidade do fenômeno. O objetivo era despertar esse povo para a realidade espiritual. E para isso foram utilizados os doentes do corpo para chegar até lá e serem curados.
Perceberam? Então, o objetivo principal do Espiritismo é curar a almas enfermas dos materialistas, que não são poucos. Lamentavelmente, é 2/3 da humanidade, segundo Joana de Ângeles, que dorme no mundo da matéria e precisa ser despertado para a realidade da vida espiritual. Como o meu amigo, que está despertando agora, está começando a frequentar o centro espírita agora. Quando eu falei para ele que a cantora não tem nada, ele acordou. É verdade, ela não levou nada, não tem nada. Tudo que ela tem é a conquista do espírito. O que ela conquistou como espírito, como cantora aqui na Terra, não serviu para a família, né? Tomara que não sirva para briga. Mas para ela mesmo, nada. Então a gente precisa se colocar desta forma, como espírita, nos voltarmos para a divulgação do espiritismo, para o trabalho sério, organizado, sem pressa, sem agonia, sem desespero, fazer a nossa parte, porque quem vai mandar o povo para cá não somos nós, não. São os anjos de guarda de cada um. São os espíritos familiares que conduzem os seus parentes para cá. O que nós temos que fazer é nos organizar para receber bem, para ter uma palavra segura, uma orientação segura do espiritismo, o acolhimento fraterno, a orientação espiritual, o passe, a orientação para o evangelho no lar, oferecer o livro, ou seja, oferecer tudo de bom que o movimento espírita pode. É isso que nós temos que fazer. O restante cabe aos benfeitores de cada um, que vai mandar para cá quem está precisando, quem não está, não vem por enquanto, né? Então, gente, na Gênesis, para concluirmos, diz o seguinte: os sinais precursores dos fins dos tempos chegaram, mas não são dos fins dos tempos materiais. Tá? Talvez nem aconteça a Terceira Guerra Mundial, talvez não. Então, mas a mudança moral, ela precisa continuar acontecendo. Então, na Gênesis diz, quanto a esse dia e a essa hora, ninguém sabe, mas foi Jesus que afirmou isso. A Gênesis apenas replica. Nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Está em São Marcos, capítulo 12, versículo 32. Então, essas previsões de médiuns apressados, do fanatismo mediúnico, são ridículas. 2012 tudo vai acabar. Acabou o quê? 2000, de 2000 não passa. E aí, não passou? Passou de 2000, passou de 2012, vai passar de 2000, né? Passou de 2019, vai passar de 2022, 2023, e aqui, obviamente, só não vai alcançar 2050 quem já tiver que partir antes. Mas a humanidade vai continuar. Porque não é essa catástrofe que Jesus quer promover na Terra. Ele quer promover uma grande revolução de mudança de comportamento, de sentimento, de cultura. Sair do pântano do materialismo para o espiritual, para o divino. É essa revolução que Jesus quer fazer, né? Os sinais dos tempos do materialismo precisam acontecer. E aí a gente tem que tomar uma postura séria diante da vida, diante das pessoas, sem medo, né, como se diz, de qualquer tempestade, porque as nossas bases são construídas em princípios sólidos. Aí, então, eu encerro essas colocações esperando que a Gênese, a escrita por Allan Kardec, que faz parte dos 5 livros da doutrina espírita, tenha contribuído para o esclarecimento a respeito de como deveremos nos comportar diante desse tempo de transição, que a gente não sabe até quando vai. Pode ir até 2050, 2060, 2100, a gente não sabe. Mas o importante é saber que estamos em transição e fazermos a nossa parte para que passemos com tranquilidade. Então, Castro Alves, através de Chico Xavier, ele diz que é a dor que, através dos anos, dos algozes e tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes e em mensageiros de paz. Se não for pelo amor, não esperemos a dor. Que a gente antecipe pelo caminho da bondade e do serviço ao bem. Porque Jesus espera por nós através do bem que façamos ao próximo. Então, que Ele nos ilumine e que possamos, assim, ter forças, entendimento e coragem para continuarmos na tarefa.